Olá, bem-vindos alunos da Escola Samatec a mais uma videoaula da disciplina de Controle Dimensional. Bom, hoje a gente vai falar de paquímetro no sistema métrico. Primeiro, inicialmente a gente vai conhecer algumas partes aí do paquímetro, tá bom? Para a gente começar a entender como que esse instrumento, como que a gente executa medidas com esse instrumento. Então é importante, para a gente conseguir ler a medida, é importante a gente conhecer essas partes aí, tá? Eu tenho aqui dois paquímetros, tá? Tem aqui, ó, esse paquímetro, tá? Que é um pouco menor, de 150 milímetros, tá bom? Esse é um paquímetro aí muito comum na área, né? É o menor paquímetro que a gente tem, tá? E eu tenho aqui um outro paquímetro que é um pouco maior, né? É o paquímetro de 300 milímetros, tá bom? Nota que eles são semelhantes, tá? E aí a gente vai conhecer então cada parte aqui do paquímetro e para depois a gente aprender como que ler medidas com esse instrumento, tá bom? Então vamos lá. A primeira parte desse paquímetro são essas partes aqui de cima, né? Vocês estão vendo pela imagem, é chamada de orelha, tá? Orelha do paquímetro. Também chamada de garras, né? Garras do paquímetro aí. Aqui eu tenho a garra fixa e essa é a garra móvel, a orelha fixa e a orelha móvel. Móvel porque ela se move aqui, ó, certo? Então essa é a móvel, essa é a fixa, né? Terceiro item aí, que está aí com o número 3, é o nônio ou vernier, tá? O que é o nônio? O nônio é a escala móvel aqui, ó. Nota que aqui, ó, não sei se dá para vocês visualizarem, mas aqui eu tenho uma escala, aqui na régua eu tenho uma escala, né, uma divisão aí, né? E aqui eu tenho outra, ó, né, no nônio aqui, ó. Aliás, aqui no cursor aqui do paquímetro. Então aqui, essa escala que eu tenho aqui é chamada de nônio ou vernier. Aqui na parte de cima, no paquímetro, nós temos o sistema inglês, tá? E na parte de baixo nós temos o sistema métrico. Então aqui em cima eu tenho o nônio ou vernier no sistema inglês e aqui embaixo eu tenho nônio ou vernier no sistema métrico, tá bom? Que é a nossa escala móvel, tá? Porque ela se move, né? Então todas as partes que eu tenho aqui no cursor são as partes móveis, tá? Por exemplo, aqui embaixo eu tenho, né, tá aí com o número 7 e número 10, ó, eu tenho os bicos do paquímetro. Esse aqui é o fixo, esse aqui é o móvel, porque ele está aqui no cursor e ele se move aqui junto com o cursor, tá bom? Aqui dentro, né, 8 e 9, ó, nós temos as faces de medição, é isso? Os encostos, né, do bico, né, do bico fixo e do bico móvel, tá bom? Então tudo que está aqui no cursor, né, é o móvel. Como eu já falei, esse aqui é o cursor, né, que está aí com o número 5, tá bom? Toda essa parte aqui do paquímetro que se move é o meu cursor. Aqui embaixo aqui, ó, eu tenho, que está aí com o número 12, né, é o meu impulsor. Por ele aqui que eu movimento o cursor, ó, com o polegar, né, eu movimento o cursor por aqui, tá bom? Esse aqui em cima, ó, é um parafuso, é o fixador, tá bom? É um parafusinho para a gente travar na medida, tá? Abrir aqui nessa medida e quero travar ela aqui, fixá-la aqui, ó. Aí eu fecho meu parafusinho, então é um fixador, tá bom? Tá com o número 4 aí, ó, ou parafuso de trava, né? Também. Que a gente pulou é o 11, que é a escala móvel no sistema métrico, eu já falei, né? 12 impulsor, 3 é a escala móvel, né? O nônio, né? Em polegadas, né? O sistema inglês, tá? Bom, vamos lá para agora 12 a gente já falou, impulsor, e o 13 é aqui, ó, é a nossa régua ou a escala fixa do paquímetro, tá bom? Aqui em cima eu tenho a escala no sistema inglês, né, sistema em polegadas, e aqui embaixo nós temos a escala no sistema métrico, tá? Essa é a escala fixa e o que está aqui no cursor é a nossa escala móvel, ou nônio, né, ou vernier, tá? Então tá aqui, eu tenho escala móvel, nônio ou vernier, aqui embaixo no sistema inglês, aqui em cima. E aqui embaixo eu tenho escala móvel, nônio ou vernier no sistema métrico, é isso? Aqui
nós temos aqui, ó, no final do paquímetro, que está com o número 14 aí, é a nossa haste de profundidade, tá bom? Fica aqui por trás do paquímetro aqui, né? A nossa haste de profundidade. Então, à medida que a gente move aqui o cursor, né, eu tenho o deslocamento aqui da nossa haste de profundidade, tá bom? Bom, essas são as partes aí do paquímetro, tá? Então, é muito importante, né? Vamos lá, só repassando, tá? Orelhas, né, ou garras do paquímetro, tá bom? Bicos do paquímetro, cursor, impulsor, tá? O fixador aqui, parafuso de trava, a régua, né, ou escala fixa do paquímetro, tá bom? Aqui a haste de profundidade, e aqui nós temos, né, a escala móvel, ou nônio ou vernier no sistema inglês, né, que é a parte de cima do paquímetro, e a parte de baixo nós temos aqui a escala móvel, ou nônio ou vernier no sistema métrico, tá bom? Então vamos lá. O paquímetro, né, nós temos algumas posições de medição para os paquímetros, tá bom? Aí, quando a gente tem essas 4 posições aí de medição em um paquímetro, ele é chamado de paquímetro universal, tá bom? Esse paquímetro meu aqui de 150 milímetros, ele é universal. Por quê? Aqui na orelha eu consigo medir medidas internas. Então, por exemplo, eu tenho eu quero medir um furo, né? Uma medida interna de um furo, tá bom? Aí eu uso as garras aqui, por exemplo. Vamos pegar esse adaptador aqui. Eu quero medir essa medida interna do furo aqui do meu adaptador. Eu vou usar aqui as orelhas, né, do paquímetro, e aí eu consigo, né, essa distância, a medida interna, né, daqui do furo aqui, beleza? De um rasgo, né, de um furo ou de um rasgo. Então, tá aí pela imagem, no círculo embaixo é a letra A, ó, medida interna desse rasgo ali, tá vendo? A gente consegue medir por aqui pelas orelhas, tá? Vamos para a medida C, vamos deixar a B por último, tá? A medida C é aqui com os bicos, né? Então aqui com os bicos eu consigo medidas externas, ó. Eu quero a medida externa aqui, medir externamente aqui o meu adaptador aqui, ó. Aí eu venho, né, aqui com os bicos aqui do paquímetro, ó, e aí eu pego a medida externa dessa peça aqui, tá bom? Medida externa. A próxima posição seria a D, com a haste de profundidade, tá? Então, por exemplo, aqui no meu adaptador eu tenho uma profundidade aqui, né? Eu tenho uma paredezinha aqui, eu tenho uma certa profundidade. Aí eu consigo medir com a nossa haste de profundidade. Fecho o paquímetro, apoia a base dele aqui em cima, e aí eu vou deslocar a haste lá para dentro, né, do furo ou daquele corte que eu tenho ali. Então, apoiei aqui, fechei, vou apoiar aqui, vou deslocar até lá dentro, até ele chegar embaixo, né? Dá para vocês visualizarem aí, até encostar embaixo. E aí ela deslocou isso aqui, eu venho agora e leio a medida que está aqui, beleza? Então essa aqui é a medida de profundidade, tá? E a quarta posição, né, que é essa posição B aí, ó, é a medida aqui com as costas aqui do paquímetro, ó. Nota que quando ele tá fechado, ele está zerado, aqui atrás ela tá essa face está zeradinha aqui com a face aqui da frente do paquímetro. Então, à medida que eu vou abrindo, ela desloca aqui, ó, certo? Então, essa face aqui, tá, é medição de ressalto, né? Vamos supor que eu quero medir a altura aqui, ó, essa altura aqui do meu adaptador, tá? Mas eu não vou usar aqui o bico, tá bom? Eu vou usar essa parte de trás aqui, ó. Eu vou apoiar aqui atrás, né? O adaptador teria que estar em cima de uma mesa, de uma superfície, né? Porque o adaptador aqui está solto, mas tá aqui, ó. Esse ressalto aqui dessa parte aqui do adaptador.
eu teria que medir com essa parte aqui do paquímetro, né? Fica na posição. Aí, ó, aqui ele tá fechado, tá zerado, né? Então eu apoio essa parte de trás, vou descer, né? Ó, vou descendo ali, ó. Então aqui eu tenho, ó, essa aqui é a medida, né, dessa altura aqui do meu adaptador aqui, ó, beleza? Do ressalto que eu tenho aqui, tá? Então aqui eu não consigo medir com o bico, né, do paquinho, nem com a orelha, ela não fica tão bem apoiada, né? Não me dá uma medida precisa, então eu consigo usar as costas aqui do paquinho, né, que é a medição para ressalto, tá? Então quando eu tenho essas 4 posições de medida, eu digo que é um paquímetro universal, tá? Se não tiver as 4, é só paquímetro mesmo, né? Esse daqui, por exemplo, ele não é um paquímetro universal, porque essa 4ª posição, que eu falei por último, eu não consigo medir com esse paquímetro. Nota que aqui, ó, ele está fechado, está zerado, tá bom? Mas aqui atrás, ó, ela não está alinhada aqui, ó, ela já tem essa distância. Então não consigo medir com essa parte de trás. Então esse paquímetro meu aqui de 300 mm, né, ele não tem as 4 posições de medida, somente 3. Ó. Eu consigo medir aqui com as orelhas medidas internas, aqui com os bicos eu consigo medir medidas externas, né, e aqui na haste de profundidade eu meço profundidade, mas a medição de ressalto eu não consigo, porque esse paquímetro não tem a opção aqui de medição de ressaltos, tá bom? Ok, então a gente tem essas 2 diferenças aí, tá bom? Eu posso ter, né, paquímetros, isso não é porque esse é maior e aquele é menor, não. Eu posso ter paquímetros de 300 mm com as 4 posições, né? E da mesma maneira eu posso ter os paquímetros menores também com apenas 3, tá? Então isso varia de modelo de paquímetro para outro, aí, de fabricante para fabricante, tá bom? Se ele tiver as 4 posições é universal, se não tiver é só paquímetro mesmo, tá? E aí eu tenho alguns modelos diferentes de paquímetro. Paquímetro aí com relógio, né? À medida que você vai abrindo, ele vai deslocando um ponteiro, né? E cada divisãozinha lá é 1 mm, tá bom? O próximo aí é paquímetro com um bico móvel basculante. O que quer dizer? Esse bico aqui dele aqui, ó, o bico móvel, ele vira aqui, ó, né? Ele tem uma articulação e ele vira, tá? Isso é para facilitar o processo de medição de uma peça cônica, por exemplo, né? Para conseguir apoiar o bico de maneira mais certinha, que é igual a esse daqui. Como o bico dele não tem essa articulação, dependendo da posição aqui, né, dependendo do formato da peça, eu não consigo apoiar ele direitinho. Então, para trabalhos específicos, né, eu posso ter esse modelo de paquímetro aí, tá bom? Eu posso ter paquímetro de profundidade também, semelhante à régua de profundidade que a gente viu no outro vídeo. Ele tem essa basezinha, olha lá, ó, pela imagem. Então a base você apoia e depois por dentro você vai deslizar, né, a régua aqui do paquímetro. Você desliza a régua, né, ela vai até no fundo do seu furo, de um rasgo, e aí você consegue medir a profundidade. Paquímetro específico para medida de profundidade. E embaixo aí nós temos o paquímetro digital, tá? À medida que você abre, ele vai mostrando, né, no display dele ali os números, né, da medição, tá bom? Aí são alguns modelos, né? São alguns, né? Tem outros modelos aí, tá bom? Mas a ideia de trabalho com paquímetro, a ideia de leitura de medida é a mesma, né, para todos os paquímetros. Então a gente vai aprender a medir com esse paquímetro aqui, e quando você tiver que trabalhar com qualquer um desses, né, o processo de leitura de medição é o mesmo, né? Então isso a gente pode aprender por esse daqui, e aí você aprende a medir com qualquer paquímetro, tá? Bom, avançando então, né, vamos lá, para a gente começar a medir com paquímetro. Como eu já falei para vocês, a primeira coisa é conhecer a resolução do instrumento, tá? Então, como que a gente calcula a resolução em um paquímetro, tá bom?
Vocês já viram lá na apostila de vocês, né? Tem essa fórmula lá, vocês vão olhar lá na apostila. E eu vou falar aqui para vocês como que a gente calcula a resolução no Paquim. Então nós vamos começar pelo sistema métrico, tá bom? Nós vamos aprender como ler no sistema métrico, depois a gente vai para o sistema inglês, tá? Para calcular a resolução no sistema métrico, a fórmula é simples. Basta eu pegar aqui na escala fixa a menor medida que eu tenho na escala fixa, tá? E dividir pela quantidade de divisões aqui do nônio, tá bom? Divisões aqui do nônio aqui, ó, da escala móvel. Então, se você analisar, a menor medida que eu tenho aqui na escala fixa é o tracinho de 1 milímetro. É a menor medida que eu tenho, né? Não sei se dá para vocês visualizarem direitinho, mas a menor medida que a gente tem é o tracinho de 1 milímetro. Então tá aí, nessa figura da direita aí, ó, a primeira aí, ó, o nônio com 10 divisões. A resolução é o quê? A menor medida da escala fixa, que é 1 milímetro, dividido pelas divisões desse nônio. Então, se ele tem 10 divisões, a resolução do paquímetro é 1/10 de milímetro, né? 0,1 milímetro, tá? Se o nônio tiver 20 divisões, como esse aqui, tá? Esse aqui, ó, se você contar as divisões aqui do nônio aqui, eu tenho 20 divisões. Então, a resolução é o quê? A menor medida da escala fixa é 1 milímetro, dividido pelas 20 divisões, 0,05 milímetros, ou seja, 5 centésimos de milímetro. E se o nônio tiver 50 divisões, tá? Que eu posso ter também, aí vai ser a menor medida da escala fixa, 1 milímetro, dividido por 50 divisões, vai dar aí 2 centésimos de milímetro, né? 0,02 milímetros, tá? Então, para sistema métrico, eu posso ter esses 3 modelos de paquímetro aí, ó. Com nônio com 10 divisões, ou com nônio com 20 divisões, que é esse que eu estou na mão aqui, ou com nônio de 50 divisões. Então, eu teria um nônio aqui com mais divisões aqui, ó, 50 divisões. Tá ok? Beleza, descobrimos a resolução, aí agora fica fácil da gente executar o processo de medida, tá? Como é que a gente então executa o processo de medida? Eu vou explicar nesse vídeo, tá? E vou preparar um outro vídeo para vocês mostrando só o paquinho, né? De repente fica mais claro da gente visualizar. Vamos tentar visualizar aqui, ó. Eu tenho o 0 da escala fixa e tenho o 0 do nônio, tá? Na parte de baixo aqui, o 0 da escala móvel. Se eu abrir o paquímetro aqui, ó, se eu abrir o paquímetro, de maneira que eu coincido aqui, ó, o traço 0 do nônio com o primeiro tracinho da escala fixa aqui, eu abri o paquímetro com 1 milímetro aqui de medida, tá? Se eu abrir, se eu continuar abrindo e coincidir o 0 aqui do nônio com o segundo tracinho da escala fixa, eu abri o paquímetro então com 2 milímetros de 2 milímetros, né, de medida aí. Não sei se dá para visualizar, mas o 0 aqui do nônio está alinhado com o segundo tracinho da escala fixa. Então, se eu sempre alinhar o 0 do nônio com os traços da escala fixa, eu vou ter a medida aqui da escala fixa, né? Se eu abrir em alinhar o 0 aqui do nônio, no 10º traço eu tenho 10 milímetros. Se eu abrir no 22º traço eu tenho 22 milímetros. Então, assim eu executo leituras no sistema métrico de milímetros inteiros, tá? E os milímetros quebrados, né? 1,5, 1,1, né? Como que a gente executa? Então, olha só. Aí vamos olhar pela figura, ó. A gente abriu o paquímetro, né, na figura, tá? E o 0 do nônio, que é esse 0 de baixo aí, ó, essa divisão de baixo, o 0, ele não está coincidindo com o traço de cima, tá vendo? Que ele passou um pouquinho, né? O 0 do nônio, que é a parte de baixo, passou um pouco daquele traço lá de cima da escala fixa, ó. Então significa que eu tenho 1 milímetro inteiro, mas eu tenho mais um pedacinho, tá vendo? Ele passou mais um pedacinho. Esse pedacinho, a leitura dele eu leio pelo nônio, tá? Então eu já anoto lá, ó, olha na escrita aí lado esquerdo, ó. Na escala fixa eu já tenho 1 milímetro, tá? Agora eu vou contar qual traço lá do nônio que coincidiu com alguém lá de cima, tá bom? Então, se você contar, ó, tem
o zero do nônio, o primeiro traço, o segundo e o terceiro traço do nônio. Então o terceiro traço do nônio, ele alinhou com algum traço, aí, com qualquer traço lá da escala fixa. Então é esse terceiro traço do nônio que importa para mim. Então, ó, cada traço desse do nônio é a resolução do paquímetro, certo? Esse nônio aí tem 10 divisões, ó. Então a resolução dele é 1 dividido por 10 é 1/10. Então cada tracinho desse do nônio aí, da escala móvel, da escala de baixo, mede 0,1 milímetros, tá? Como foi o terceiro que alinhou, então eu tenho 3 vezes essa medida. 3 vezes 0,1. Então vai me dar aí um resultado de 0,3. Então eu vou somar 1 milímetro da escala fixa, que o zero já passou lá em cima, mais esse 0,3. Então a minha medida final é 1,3 milímetros, tá bom? Bom, no próximo exemplo, nós temos um nônio, olha lá, um nônio com 20 divisões, tá? Que é exatamente o modelo de paquímetro que eu tenho na mão aqui. Se eu tenho 20 divisões, a resolução dele é 1 dividido por 20, né? Vai dar 0,05 milímetros. Então cada tracinho desse no nônio aí mede 0,05 milímetros, tá? Então como que a gente executa o processo de medida? Então deixa eu abrir aqui o meu paquímetro, igual tá aí, ó. Só para vocês terem uma noção como que funciona. Eu tenho essa abertura aqui, só que a foto só está mostrando esse pedacinho aqui do paquímetro, não é isso? Mas eu tenho essa abertura aqui, ó. Qual é a medida que eu tenho aí? Então olha lá, primeiro você olha o zero do nônio, que é essa parte de baixo, tá? Escala móvel. Olha o zero do nônio e conta quantos traços lá da escala fixa, né, aqui de cima aqui, ó. Deixa eu abrir de novo. Quantos traços aqui da escala fixa aqui que o zero aqui do nônio ultrapassou. Então ele já ultrapassou, ó, 70 milímetros, 71, 72, 73. Então já passou 73 milímetros. Então aqui eu já tenho 73 inteiros, tá? Mas o zero do nônio está alinhado com o traço 73 aqui da escala fixa? Não está alinhado, ele passou um pouco, não é isso? Então tem 73 inteiros mais esse pouquinho que passou aí. Que esse pouquinho a gente vai contar agora no nônio qual foi o traço que alinhou, tá? Então se você contar aí lá no nônio, ó, foi lá, ó, depois do 6, né? Então se você contar, ó, do zero, tem o 0, 1, 2, 3, vai dar 13 tracinhos, tá? Então nota pessoal que o nônio ele tem uma numeração, ó, 0, 1, 2, 3, mas eu tenho um tracinho no meio que não está sendo numerado. E eu tenho que contar esse tracinho do meio também, tá? Então não foi o traço 7 não, foi o traço 13, né? Então tá lá, o 13º traço do nônio que coincidiu, tá? Como cada tracinho desse mede 0,05, então eu tenho 13 vezes essa medida, né? 13 vezes 0,05 vai dar 0,65 milímetros. Então é só somar os 73 que ele já passou aqui da escala fixa, mais esse 0,65, o resultado é 73,65 milímetros. Então é assim que a gente mede no sistema métrico, né, paquímetro no sistema métrico, tá bom? Aí no próximo vídeo eu vou fazer um vídeo pegando só o paquímetro e a gente vai ver isso melhor, tá bom? Agora, para a gente fechar essa videoaula, a gente tem aqui erros de processo de medição, tá bom? O primeiro erro é o erro de paralaxe que a gente fala. Se a gente olhar o paquímetro aqui, ó, olhando o paquímetro de topo, a gente tem essa imagem da esquerda aí, ó. O meu cursor aqui do nônio, né, é uma peça que abraça a minha régua aqui do paquímetro. E aí eu tenho essas espessuras aqui das peças, né, natural, beleza? Então eu tenho a escala móvel, ela está gravada no cursor aqui, né, no cursor, e eu tenho a minha régua, tem uma diferença de altura aqui, ó. É pequeno, mas existe essa diferença. Então o erro de paralaxe é o quê? Quando você olha aqui para você executar a medida, se você chegar muito perto, né, devido ao espaço que a gente tem dos olhos aqui, um olho pode olhar numa direção, o outro olho vai olhar, né, tem um certo ângulo, tá bom? E esse ângulo pode, né, quando a gente for olhar qual traço que coincidiu,
você pode, dependendo do olho aqui, você pode ter um desvio, tá bom? Esse erro é chamado de paralaxe, tá bom? Para a gente evitar esse erro, né, uma técnica de medição é olhar apenas com o olho. Então você fecha o olho e olha lá. Então você vai se posiciona de frente para o paquímetro, tá? Não de lado assim, ok? Nem né, de lado assim. Se posiciona de frente, fecha um olho e aí você tenta observar qual traço que está coincidindo, qual traço está alinhando. Aí você não vai cometer o erro de paralaxe, tá bom? O próximo erro é um erro de pressão de medição, né? Então a gente executa a medida assim, tem a peça que eu vou medir, abrir o paquímetro, né? E aí eu vou colocar ali e vou fechar o paquímetro, né? Então se eu apertar muito aqui, aqui eu tenho uma certa folga aqui, eu posso estar girando o cursor, né? Se eu apertar muito, eu posso estar girando o cursor aqui e pode me dar erro de medida, que é o erro de pressão de medição. Então aqui não precisa apertar, né? Só basta encostar aqui, ó. Encostei, como eu falei para vocês no vídeo aula lá de cuidados com os instrumentos, na nossa primeira vídeo aula, eu não posso aqui forçar nem ficar sacudindo o paquímetro aqui. Lembra que eu comentei? Que aí eu estou atritando as faces de medição, estou causando perda de precisão aqui do meu instrumento, né? Então o erro de pressão de medição seria esse erro aí. Não posso ter isso, tá? E aí algumas técnicas de medição, ó, técnicas de utilização de paquímetro, né? Posicionar a peça, né, mais aqui no meio aqui dos bicos, né? Não muito na ponta, tá bom? Para não ter erro, tá bom? Não apertar demais, né? Para não dar o erro de pressão, excesso de pressão. Tentar posicionar os bicos, né? Não de maneira não atravessada na peça, né? Isso pode dar erro também, então tentar apoiar ele mais alinhadinho na peça. Nas orelhas também, para medições internas, né? Tentar apoiar bem no meio aqui das orelhas, não muito na ponta, né? E também tomar cuidado para você não usar o paquímetro, né, deslocado aqui em ângulo, tá bom? E nem assim, né, nem assim, ó, né, nessa posição inclinada assim, tá ok? Quando você for medir um diâmetro, por exemplo, você vai medir o furo lá, ó, também você tentar pegar o centro certinho daquele furo, né? Então tá aí, joguei o paquímetro para cima, eu vou pegar a medida errada, né? Então o ideal é pegar mais no centro ali do paquímetro, tá bom? Medidas de profundidade, com a haste de profundidade, eu tenho que tomar cuidado também, quando eu for medir a profundidade, para não colocar essa haste aqui, ó, inclinada, que, né, pode me dar erro de processo de medição, nem assim de lado também, tá, pessoal? Isso pode causar erros de medição, tá bom? Bom, pessoal, por hoje, né, é só, tá, para essa videoaula. Nas próximas videoaulas eu vou focar só o instrumento para a gente entender melhor o processo de medição, ok? Um abraço e até a próxima videoaula.